o Zé Arigó, pelas suas curas mediúnicas, porque ele foi um intermediário dessas curas fantásticas que aconteceram naquela época. E vocês já devem ter escutado aquela frase, né, que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Eu tentei me manter bem fiel à literatura, ao que eu estudei, só que, assim, eu li diversos livros, vi algumas palestras, e esses próprios livros, eles acabam se contradizendo em algumas situações. Detalhes, nada que vai interferir na vida ou na história do Zé do Arigó. Só que, de repente, vocês vão assistir o filme, ou vão fazer uma leitura acerca do assunto, e vão falar, mas a Luciane, na palestra, falou um pouco diferente. Sim, eu vou falar com base, já vou explicar para vocês em qual dos livros que eu estudei, mas naquilo que me pareceu mais coerente, aquilo que fazia mais sentido e aquilo onde o embasamento era melhor. Então, assim, tem divergências de datas, tem divergências de idade, mas nada que interfira. Só para vocês saberem disso, caso vocês leiam algum material extra a esse que eu estou trazendo para vocês. Então, para fazer a palestra, eu utilizei, só um pouquinho que o slide não passou. Eita. Aqui. Primeiro livro, Arigó e suas incríveis curas, desse Juliano Fagundes. Esse outro, Zé Arigó, Milagres no Cemitério, o mistério da autópsia. Esse livro é tipo um jornaleco, tipo um gibi, que saiu aqui no Brasil, logo depois da morte do Zé do Arigó. Então, eu acho que ele traz os relatos bem como aconteceram, sabe? Em relação à morte dele. Porque era um jornal da época, e uma amiga minha aqui de Concórdia tem diversos livros, e ela tinha essa relíquia guardada. Então, ela me emprestou para que eu fizesse a palestra de hoje, depois devolvi para ela, né, mas ele está impecável, assim, é um material que a gente não vai encontrar na internet ou em qualquer outro lugar, além desse que ela tem. O outro livro, Arigó, A Verdade que Abala o Brasil, e essa palestra que eu tirei o print, que tem a fotinha ali que vocês podem ver, que é com Leida Oliveira. A Leida, ela era criança na época que o Zé Arigó começou a ter o contato com a mediunidade, e o pai dela era o coordenador do centro espírita lá da cidade. Então, o Zé do Arigó acabou procurando o pai dela, e ela conviveu toda a infância, adolescência com o Zé do Arigó. Então, eu trouxe bastante coisa do que a Leda contou nessa entrevista que tem dela no YouTube, porque ela vivenciou tudo aquilo, né? Então, acho que é bem digno de a gente estudar com base naquilo que ela trouxe, uma vez que ela viveu com ele. Então, quem foi o Zé do Arigó? O Zé do Arigó, ele nasceu em Congonhas, no dia 18 de outubro de 1921, e ele trabalhava na fazenda com o pai dele, né? Desde criança, na verdade, ele tinha as visões mediúnicas, ele via uma bola de fogo que ele tinha muito medo, e ele falava que via um homem careca, se referia ao careca, tinha muito medo dele. Inclusive, diz que era piada em casa que o Zé do Arigó tinha que ser o primeiro a dormir, tinha medo de ficar de luz apagada, então ele ia dormir para depois o resto da família dormir, que ele tinha medo de dormir sozinho. E ele passou a infância turbulenta, como todos os médiums daquela época, porque ninguém sabia o que era mediunidade, família católica, então o que eles faziam? Exorcizavam a criança, achando que tinha um espírito, demônio no corpo, né? E ele apanhava dos pais, apanhava na escola, porque quando ele falava alguma visão, alguma premonição, as pessoas achavam que ele estava mentindo. E ele foi, com o passar do tempo, aprendendo a conviver com aquilo, aprendendo a não falar tanto sobre aquilo para não apanhar, e foi levando a vida assim. Então, o Zé, ele trabalhou boa parte da sua vida com seu pai, em uma fazenda. Posteriormente, ele trabalhou na mineração, mas já vou chegar nessa parte com vocês. O interessante da história dele de quando ele era criança é que o pai dele trabalhava com milho, né? Eles tinham milho na fazenda, e ele estava mexendo em uma cesta de vime que tinha lá. E foi mexendo na cesta, revirando aquilo, tirando os milhos de lá, e de repente ele achou um crucifixo, esse que está na mão dele na foto. E ele falou, meu Deus, mas que estranho esse crucifixo, isso não parece ser do meu pai e da minha mãe. Eles não teriam um objeto assim. Não perguntou, segurou com ele, falou, vou de repente esperar o dono chegar. E ele guardou esse crucifixo e deixou lá num canto. Foi, vida que segue, né? O Zé do Arigó casou com uma prima dele, inclusive, eles tiveram 6 filhos, ele se mudou de cidade, ele abriu um barzinho, uma mercearia, essas que nem tinha antigamente, onde as pessoas vendiam de tudo um pouco.
Só que ele não ia muito bem nos negócios, porque ele, como ele era muito caridoso, ele dava tudo que as pessoas precisavam. Então, preciso de feijão, arroz, ele dava para as famílias, vendia fiado, e o negócio não ia muito bem em virtude disso. E ele foi vivendo a vida, até que um dia ele estava deitado em casa com a sua esposa, e um mendigo bate na porta. E ele levanta para atender, 10 horas da noite era. E aquele senhor pediu um prato de comida para ele. Daí ele, tá, tudo bem, deu o prato de comida. Na noite seguinte, a mesma coisa. Bate na porta, o mesmo homem, 10 horas da noite, pedindo um prato de comida. Ele deu o prato de comida. Isso aconteceu por sucessivas vezes. Até que um dia, a esposa do Zé do Arigó falou assim para ele, ô Zé, pede para esse senhor chegar mais cedo se ele quer comida, né? Porque afinal de contas sou eu que tenho que levantar e esquentar comida para ele. Deus Zé falou, pode deixar. Quando o senhor bateu, ele falou, viu, por que o senhor não vem mais cedo, né? Que daí a gente janta aqui, já dá comida, não preciso, acho injusto fazer minha esposa levantar de noite para esquentar comida para o senhor. Daí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu vir buscar o prato de comida amanhã às 10, você vai me encontrar na porta do cemitério às 10 horas. E o Zé Darigó, não, eu não, Deus me livre, eu não vou na porta do hospital, do cemitério, tá ficando louco? Ele falou, então vamos mudar. Então tu vai até a igreja matriz. E no trajeto até a igreja matriz, as pessoas que você encontrar lá, encontrar nesse trajeto com um crucifixo na mão, você vai orar por elas. E assim vai se fazendo no decorrer da sua vida. Vá orando pela cura, pela melhora daquelas pessoas que carregam um crucifixo na mão, como aquele que eu deixei para você quando você era criança. Aí ele lembrou daquele crucifixo que estava guardado. Ele falou, é esse crucifixo que vai te auxiliar nas curas. É claro que a gente que estuda, a gente sabe, né, que o crucifixo não curava. Era um amuleto, né, uma espécie de amuleto que ele tinha ao realizar essas curas, né. E quem era, então, este senhor que bateu na porta? Depois ele descobriu que não era ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Fritz. Quem foi o Dr. Fritz? Foi um médico alemão que lutou na Guerra Mundial, lutou não, né? Ele auxiliou na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e ele ajudava os soldados, os machucados, e diz que ele era uma pessoa muito boa. Diz que ele tinha um perfil, assim, de ser uma pessoa um pouco mais rude, né? Aqueles alemão mais grosseirão, assim, o jeito de falar, mas que ele tinha um coração muito bom. Então, é o espírito de Dr. Fritz que acompanhou o Zé do Arigó desde criança e que estava encaminhando ele para essa missão. Dizem que o Dr. Fritz falou depois que ele ficou durante 15 anos no plano espiritual com o Zé do Arigó, preparando ele para essa missão. Então, não é qualquer médium que consegue fazer isso, não é qualquer pessoa que vai conseguir ter esse tipo de comunicação e fazer esse tipo de cura. Há um preparo muito grande no plano espiritual para que depois a pessoa consiga trabalhar aqui no corpo físico. E outro detalhe é que diz a Leda de Oliveira que dois médiums foram preparados para isso no mundo todo. O Zé do Arigó e outro médium na Inglaterra, mas não se tem conhecimento sobre esse médium, se ele desenvolveu, se ele existiu ou não existiu. Então, como é que seguiram as curas do Zé do Arigó? A primeira cura que teve foi de um conhecido dele. Diz que era um amigo que estava na cadeira de rodas, e o Dr. Fritz incorporou no Zé do Arigó e chegou e falou para esse amigo, meio ríspido, né? Levanta e anda. Daí disse o cara, não, como levanta e anda? Levanta e anda que você está curado, eu te curei. E nisso, o homem levanta e começa a caminhar com um pouco de dificuldade, né, porque ficou muitos anos sentado, mas começou a andar, a caminhar a partir daquele momento. Aí já começou um burburinho na cidade, né, Zé do Arigó tá curando, mas, né, as pessoas começaram a ir, rezar, mas foi uma coisa meio por baixo. O que estourou na cidade foi a cura da esposa de um amigo dele. A mulher, ela tinha um tumor no útero e ela estava morrendo. Ele foi até a casa do amigo para rezar por ela, para se despedir, na verdade. Tava um monte de gente lá, porque ela estava prestes a morrer. E nesse instante, o espírito do Dr. Fritz incorpora no Zé do Arigó, é uma cena forte, né? E diz que ele corta um pedacinho da região, né, da genitália da mulher, coloca a mão, arranca o tumor de lá, joga num chão, assim, num recipiente que tinha ali, e vai embora.
E daí diz que o marido dela começou a gritar, né? Meu Deus, você matou minha mulher, o que que tu fez com ela? O que que é isso? Todo mundo desesperado pela cena de impacto. E em questão de poucos minutos a mulher se recupera, ela para de chorar de dor, ela tá como se não tivesse acontecido nada. Aí sim a cura na cidade se espalhou. E as pessoas da redondeza passaram a ir, então, ver o Zé do Arigó para que ele as curasse. Mas a sua fama ganhou uma fama nacional com o deputado que vocês estão vendo a foto aí, deputado Carlos Alberto Lúcio Bittencourt. O Zé do Arigó, logo depois de ter, não, minto, antes de ter a mercearia, ele trabalhou numa companhia de mineração. E ele trabalhava no sindicato, ajudava, né, no sindicato para condições melhores. Ele lutava, então, para a população, para os trabalhadores, para que eles tivessem condições melhores de trabalho. Aí ele saiu da mineradora, ficou 14 anos lá, salvo engano, 14 anos. E saiu da mineradora e abriu, então, a quitandinha dele. Só que os amigos dele queriam que ele conversasse com esse deputado, que era candidato na época, à reeleição, para que conseguisse essas melhores condições de trabalho para esses trabalhadores. E ele falou, bah, eu não vou, né, eu nem trabalho mais com isso. O pessoal, poxa, Zé, mas você foi nosso mentor, né, você foi nosso guia, tu sempre nos ajudou, você fala bem, então o que que custa tu ir lá com a gente conversar com o deputado? Aí disse que ele foi meio a contragosto, assim, mas foi. E ele estava num hotel com o deputado, diz que conversaram, trataram dos assuntos de trabalho, e esse deputado tossia muito, tossia muito, tossia muito. E depois da reunião, cada um foi para o seu quarto e foi dormir. Quando o Zé Arigó estava dormindo, de repente, o deputado bate na porta com muita força. Bate na porta, ele levanta. O que aconteceu, né? Tá precisando de alguma coisa? E o deputado falou, Zé, você me operou. Dele, eu? Não, eu não fiz nada, eu estava dormindo. Ele disse que o deputado só falava, Zé, era você e não era você. Era você e não era você. Ele, meu Deus, mas como assim? Aí, na hora, o Zé do Arigó já se ligou, né? Já pensou, meu Deus, aconteceu de novo. Ele vem até meu quarto, o deputado falou. Quando ele foi lá, ele mostrou o pijama dele, que estava cortado nas costas, um corte de faca, e o tumor, ele falou, Zé, você tirou o tumor. Eu não tenho mais nada, eu tô me sentindo bem. E o Zé do Arigó, na verdade, ficou desesperado. Ele falou, meu Deus, eu vou matar o deputado. Matei o cara, né? Daqui a pouco vai dar uma infecção, vai dar alguma coisa. Ele é um deputado conhecido nacionalmente. Minha vida acabou aqui. E disse que o Zé do Arigó foi para casa. E o deputado, mais do que esperto, ligou para o médico dele e falou, mentiu. Mentiu que ele estava passando mal, que ele precisava de um exame naquele momento. Ele pegou um avião, foi até a cidade deles, que até Brasília, fizeram os exames, e o médico dele falou, não, tem alguma coisa errada aqui, me conta a verdade. Quem que te operou? Ele falou, por quê? Porque essa técnica não existe no Brasil. Você está curado, o tumor não está mais aí. Tu foi até os Estados Unidos, fez uma operação e não quis contar para nós? E ele falou, não, quem me curou foi o Zé do Arigó. E aí contou a história, aí pronto, né? A partir daí, o Zé do Arigó ficou conhecido nacionalmente. Eram caravanas de todas as cidades que vocês imaginam, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, filas e filas. A vida dele, na verdade, como o Zé do Arigó, terminou ali e começou a vida do médium, né? Ele parou a convivência com a família, a convivência com os amigos. Ele inicialmente fazia o trabalho dentro da casa dele, teve que ir para um centro espírita para fazer. Movimentava a cidade, né? De tanta gente que queria conhecer e ser curado pelo Zé do Arigó. Tanto que cientistas americanos escreveram esse livro, né? Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, porque ele despertou interesse até da NASA. Então, os cientistas vieram até o Brasil, eles colocavam equipamentos na cabeça dele enquanto ele estava incorporado, né, fazendo os atendimentos mediúnicos, para detectar o que acontecia no cérebro dele enquanto ele fazia. Como que uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento conseguia realizar tais cirurgias. Então, eles fizeram esse livro em inglês, né, foi nos Estados Unidos vendido, explicando, tentando explicar o que acontecia nas reuniões mediúnicas. Eu trouxe aqui para vocês uma foto da época. Quem tiver coragem, tem vídeos no YouTube de operações, vídeos antigos, né? Eu confesso para vocês que eu tenho aflição, então eu olhei 2 segundos, não vi o vídeo inteiro, assim, para saber
contar para vocês como é que é. Mas quais eram as formas de mediunidade do Zé do Arigó? Como é que funcionavam as suas curas? Então, como o próprio livro falou antes, o médium da faca enferrujada. Então, ele tinha uma faca de cozinha super afiada, que ele operava as pessoas. Como tem aqui ó, nessa cena, ele está operando o olho, uma catarata do cidadão. Ele está incorporado, ele vai lá, opera, ele não corta nada do que não precisa ser cortado, o olho sai ileso, tanto que oftalmologistas acompanhavam, às vezes, para olhar o antes e o depois, e não acreditavam que uma cirurgia era feita de forma tão brusca e que não dava nada de errado nas pessoas. Ele usava a mesma faca para todos, né? Que ele passava aqui, operava um aqui, dava uma limpadinha aqui na roupa e ia para o seguinte. Eu até brinquei, né? Falei, gente, hoje em dia a gente não consegue ir na manicure sem levar o teu alicate, que pode dar uma infecção. E ali nunca aconteceu uma infecção, nunca aconteceu de uma pessoa falecer em virtude de uma cirurgia, de ter dado algum procedimento errado, todos deram certo. Aí, a outra forma que ele fazia de cura, as pessoas chegavam no centro espírita e ganhavam um algodão. Daí diz que ele pedia para a pessoa desfiar aquele algodão para ver que não tinha nada ali. Ele fazia uma oração em alemão, pedia que a pessoa levantasse o algodão e caía um líquido. Diz que na oração ele falava que era o líquido sagrado que ia curar a pessoa. Então, caía aquele líquido no olho da pessoa, onde fosse, para fazer a cura. E a outra forma, que é uma forma mais difícil, né, que é através do transporte. Então, por exemplo, as pessoas que tinham um tumor, um câncer, a espiritualidade transportava o tumor daquela pessoa para o Zé do Arigó, e o Zé do Arigó vomitava aquele tumor. É bem pesado, a gente fica imaginando, né? Imagina o trabalho da equipe espiritual para que isso pudesse acontecer. Então, alguns casos aconteciam dessa forma. E eram essas três maneiras de cura, essas três formas de operação que ele utilizava para ajudar aqueles que o procuravam. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas todo mundo que ia lá recebia a cura? Não. Como é que funciona a cura, né? A gente tem aquela questão do merecimento, a questão dos karmas. Então, às vezes a pessoa tem um merecimento para ser curada, ela tem um merecimento, já passou pelo que precisava, merece aquilo, né, para dar continuidade na sua vida. Outros, não é que é questão de, não merece, porque é uma pessoa má, porque é uma pessoa ruim. Não, porque de repente ela pediu para vir com essa doença, para resgatar algum débito do passado, alguma coisa que ela tem para resgatar. Então, não tem por que ela ser curada, porque o espírito dela precisa passar por aquilo. Tanto que o próprio Zé do Arigó tinha um problema no coração, e o Dr. Fritz não pôde curar ele, porque ele tinha que passar por aquilo. Um filho do Zé do Arigó, ele também tinha um problema nas pernas, né, um problema de locomoção, e isso até gerou uma tristeza dentro de casa, né? Porque ele falava, poxa, pai, tu consegue curar tantas pessoas, por que que eu não consigo ser curado? Porque era essa questão, né, do karma. Então, então algumas pessoas realmente iam até lá e não recebiam a cura, porque fazia parte do processo daquela pessoa. E outra questão era que eles tinham uma equipe de atendimento, né? Então, muitas vezes a pessoa chegava para o Zé do Arigó e o mentor dessa pessoa falava, nesse caso não tem cura, nesse caso ele vai falecer, né, vai desencarnar em tanto tempo. Então, para que a pessoa não saísse de lá sem nada, ele fazia um código. Digamos, a gente entra no centro espírita, às vezes recebe o bilhetinho, né, da prece, da oração, ele fazia um sinalzinho nesse papelzinho, e os trabalhadores da casa sabiam que aquilo significava que a pessoa ia desencarnar. Então, ao invés de dar remédio para ela tomar, eles davam uma oração para ela fazer. Então, daí todo mundo já sabia que aquele lá ia desencarnar em breve, porque o mentor tinha avisado o Zé do Arigó. Acontece, né, que como tudo na vida, né, tem um lado bom, tem um lado mais difícil. A prova do Zé do Arigó foi essa questão da prisão, porque ele estava exercendo, segundo os médicos e os padres da região, que estavam inconformados com tudo aquilo que estava acontecendo, realizando curas, né, o atendimento médico sem ser médico. Então, uma equipe do pessoal de medicina ingressou com uma ação para que o Zé do Arigó fosse preso por estar fazendo exercício ilegal da medicina. A primeira vez que ele foi preso, ele foi solto
pelo presidente Juscelino Kubitschek na época, porque ele curou a filha do presidente de leucemia. Então, a filha do presidente foi até lá, foi curada, e o presidente emitiu uma nota de perdão para que ele fosse solto em virtude dessa cura. E ele, então, saiu. Mas o pessoal continuou inconformado, né? Principalmente alguns médicos da região, e insistiram no processo. Mais tardar, então, ele foi condenado novamente pelo exercício ilegal da medicina, porque ele mesmo, na verdade, as próprias testemunhas dele de defesa acabavam condenando ele na hora de fazer o depoimento. Porque o juiz perguntava: o senhor foi atendido pelo Zé do Arigó? Fui. Teve algum procedimento cirúrgico? Foi utilizado faca? Foi. O senhor foi curado? Fui. Então, as pessoas iam lá para falar a verdade, né? E era isso que acontecia. Daí, quando perguntavam para o Zé do Arigó, ele foi entrevistado na televisão, na época, quando estava tramitando o processo, e daí pediram para ele: o senhor acha correto uma pessoa que não é formada em medicina fazer cirurgia em outras pessoas, operar? O senhor não acha isso perigoso? Ele falou: acho perigoso e acho errado. Como é que uma pessoa que não tem noção vai operar outras pessoas? Ele falou: tá, mas o senhor? Mas eu não opero. Quem opera é o Dr. Fritz. Ele é médico. Eu não faço nada. Quem opera é ele. Então, vocês vejam a ingenuidade dele, né? Porque ele realmente ele não lembrava de nada, ele não fazia de nada, só cedia o corpo para isso. Então, para ele, estava tudo certo. Quando ele foi condenado, foi incrível, assim, porque o juiz pediu que os policiais prendessem ele, e os policiais se negaram. O juiz pediu que o delegado prendesse ele, o delegado se negou. Ele falou: bom, gente, então eu vou sozinho, já que ninguém quer me prender, porque as pessoas não eram contra aquela condenação, né? Então ele pegou o carro dele, foi até a cidade vizinha onde tinha o presídio, e ele mesmo pediu para ser, então ele tem que ser preso, entrou lá no presídio. Mas ele entrou no presídio e, obviamente, que não mudou nada, né? Ele começou a realizar cura com os presidiários, as pessoas faziam filas imensas na porta do presídio esperando cura, e o delegado se viu obrigado a liberar. E ele continuou trabalhando no presídio, assim como fazia as curas fora. Aí veio um novo juiz para a cidade, e ele falou que queria entender melhor esse caso, que ele estava inconformado, né, com todo mundo defendendo uma pessoa, a pessoa estando presa. Ele falou: eu quero entender o que está acontecendo. E ele pediu para rever esse processo. E ele começou a acompanhar o Zé do Arigó nas sessões mediúnicas. E ele chegou à conclusão que, de fato, não era ele que estava curando as pessoas, que tinha um intermediário espiritual ali fazendo as curas. E ele falou assim: gente, qual que é o dano? Porque para você ter um crime, você tem que lesionar alguém, né? Tem que existir um dano para as outras pessoas. Ninguém morreu, todos foram atendidos, a maioria curados. Qual que é a lesão? Não tem charlatanismo, porque ele não está mentindo, as pessoas estão saindo boas daqui, não está enganando ninguém, ele não está vendendo produtos médicos, que apesar de ser a equipe farmacêutica das farmácias, né, elas tentavam comprar o Zé do Arigó. Falava: porque como ele era médico, ele não dava ervas para cura, ele dava remédio mesmo, dava receita com remédio. Então, os farmacêuticos tentavam: por que tu não tenta? Dá o meu remédio que eu te pago por fora. E ele tocava as pessoas dali, ele era muito categórico, muito sério naquilo que ele fazia. Até que, então, esse juiz acabou soltando ele, e ele foi seguindo a vida dele, fazendo as curas nos centros espíritas. E eu trouxe aqui para vocês uma foto. Está aqui o Zé do Arigó, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Porque foi curioso que o Dr. Fritz chamou o Chico e falou: olha, Chico, se você quiser, eu consigo te curar desse problema que você tem no olho. Chico Xavier tinha uma doença muito séria, né? Ele, inclusive, perdeu a visão de um dos olhos. E o Chico falou: olha, Dr. Fritz, deixa assim do jeito que tá. Eu já estou acostumado a viver minha vida com esse olho problemático, né? Já sei lidar sem ele. Eu sei que isso aqui é um karma que eu carrego de outra vida, então se eu não resolver ele agora, eu vou carregar ele para a próxima. Então deixa a coisa aqui do jeito que tá, que eu sei me virar com isso aqui, e segue o baile, não vou operar. Chico Xavier aconselhava bastante o Zé do Arigó, né? Eles tinham uma relação boa. Aí, só para não falar, gente, que eu tô só falando, contando a vida, eu não trouxe conteúdo espírita, eu trouxe aqui para vocês a definição de médium de cura e médium medicinal. O que é o médium de cura? É o que tem poder de curar
ou de aliviar os males pela imposição de mãos ou pela prece. Essa faculdade não é, presta atenção, essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médium ou não. Frequentemente, não é mais do que exaltação da potência magnética, fortalecida em casos de necessidade pelo curso dos bons espíritos. A gente lembra aqui do passe, né? A gente não precisa ser médium para dar passe, não precisa ser médium para curar os outros, né? Não precisa ter essa incorporação. Até a própria mãe, o filho cai, se machuca e você dá um soprinho, né? Esse próprio sopro, assim, já vai aquela mentalidade da cura, do amor, que ajuda no tratamento. Então, essa é uma imposição de mãos, é a prece que a gente faz pelo próximo. Não é o caso do Zé do Origó. Aqui a gente olha o médium medicinal, então. Sua facilidade é a de servirem mais facilmente aos espíritos que fazem prescrições médicas. Não se deve confundi-los com médiuns curadores, porque nada mais fazem do que transmitir o pensamento do espírito e não exercem por si mesmos nenhuma influência. Então, é exatamente aqui o caso do Zé do Origó. Ele, claro, ele era médium de incorporação, a gente tem um rol enorme, né, se a gente for colocar ele no rol, assim, de quais foram as mediunidades dele. Mas a gente percebe que ele era um médium medicinal, porque o Zé não entendia de medicina. O Zé não sabia operar. Ele tinha exercido, a influência do Dr. Fritz era exercida através dele. Então, ele se encaixa nesse médium medicinal. E o interessante, assim, ó, que quando um médium vem para fazer esse tipo de trabalho, geralmente em outra vida ele foi médico. Por quê? Porque o espírito dele já está mais maleável, ele já sabe lidar com aquela situação, ele sabe manejar, sabe costurar, sabe cortar. Então o espírito dele já teve contato com aquilo antes. E facilita muito para o espírito que vai incorporar conseguir conduzir o corpo daquele médium que já teve uma experiência com isso em uma vida passada. Interessante isso, né? Então, possivelmente o Zé do Origó passou por isso, foi um médico em alguma outra vida para ter essas habilidades que o Dr. Fritz conseguiu conduzir ele. Então, o Zé do Origó, ele passou, gente, por essas provas, ele passou pela prova da riqueza também. A gente sabe, né, temos um outro médium aqui no Brasil que também foi bem conhecido, que fazia esse tipo de cura, e que a gente percebe que quando teve a oportunidade de ir para o caminho do bem e o caminho do mal, ele acabou tendo a possibilidade de ir para um outro caminho, e ele foi, né? Que não foi o caso do Zé do Origó. O Zé do Origó, ele recebeu diversas propostas das indústrias farmacêuticas e ele não aceitou. Ele passou pela prova da riqueza, porque assim, as pessoas ofereciam apartamentos para ele, ofereciam casa, ofereciam dinheiro, e ele não aceitava. A fazenda do pai dele, depois de um tempo, começou a prosperar, então ele conseguiu se manter assim, apesar de que, se vocês verem o filme, que eu já vou falar em breve, eles não trazem isso, mas pelo que eu li nos livros, sim, ele teve um momento onde a família dele estava mais estável financeiramente, e nem por isso ele deixou de trabalhar, nem por isso ele mudou a sua conduta, ele seguiu a vida do jeito que tinha que ser. Esqueci de contar para vocês, pulei uma partezinha. Ele curou também o filho do Roberto Carlos. Ele estava com glaucoma, diz que o segundo filho do Roberto Carlos estava perdendo a visão, e o Zé do Origó curou o filho dele. Então ele ficou bem conhecido também por isso. Foi curando filhos de pessoas famosas, então a fama dele se alastrou. Aqui eu trouxe para vocês a foto do acidente do Zé do Origó. O Zé do Origó ele morreu no ano de 1971. E aqui que eu falo para vocês assim, aqui, quem vê o filme e escutar o que eu estou falando vai encontrar uma divergência. No filme eu achei que eles quiseram romantizar um pouco a história, porque eles fazem assim, o filhinho do Zé do Origó fazendo um desenho com o carro do pai batendo em uma árvore escrito pai, como se o filho, e tivesse dado para o pai, né? Como se o filho estivesse prevendo e o Zé do Origó soubesse que ele ia morrer assim. Nos outros livros que eu li, e na história da Leda, é diferente. Diz que a única coisa que ele fala, assim, ó, bah, eu acho que eu não vou passar do ano de 71. E acho que minha morte vai ser trágica.
E é isso que acontece. Um dia, o Zé do Arigó precisava ir para Governador Lafayette, que era ali perto da onde ele morava, e ele entrou no carro, um amigo dele pediu carona, e eles foram. Só que disse que ele gostava muito de correr, disse que ele andava super rápido de carro. E esse carro acabou rodopiando, bateu num carro do DNR, esse carro do DNR bateu em uma árvore, e daí o Zé do Arigó acabou morrendo por hemorragia interna, o colega dele também morreu, que estava no banco do carona, e no filme eles contam diferente, eles contam que o Zé do Arigó bateu em uma árvore. Não, daí aqui, ó, tem a revistinha que eu trouxe para vocês, que é aquele que eu falei no início, que é um jornalzinho da época, então foi um jornal recente que contou o que aconteceu. Então, acho, né, que foi assim que aconteceu. Que ele rodopiou na pista, bateu em outro carro bateu na árvore e ele acabou desencarnando. As pessoas na época ficaram muito sentidas, né? A própria cidade, meu Deus, o que vai ser agora de Congonhas sem o Zé do Arigó? E, na verdade, o que aconteceu é que ele cumpriu a missão dele, né, gente? Por que uma morte violenta? Às vezes a gente pensa, uma morte violenta é ruim. Não necessariamente. Ele não sofreu, foi o impacto da hora, ele cumpriu toda a missão dele, ele veio, ele fez o que ele precisava fazer e acabou desencarnando, né? Então, em homenagem ao Zé do Arigó, foi lançado esse filme Predestinado. Não tem no Netflix, tá? Vocês vão ter que, acho que tem no Globoplay, tem em alguns canais alternativos. E esse filme, o Selton Mello, que interpreta, o Dalton Mello, desculpa, interpreta o Zé do Arigó, ele conta que ele era ateu, e ele recebeu esse roteiro, e ele falou que toda vez que ele pegava um roteiro, ele senta, lê o roteiro e decide se vai fazer o filme ou não. E toda vez que ele lia, ele começava a chorar. Ele demorou dias para terminar o roteiro, porque ele toda vez que lia começava a chorar compulsivamente. Quando ele terminou, ele falou: "É um desafio, vou fazer. Eu vou fazer esse filme". Ligou para a produção e falou: "Ó, eu gostaria muito de fazer. Só que eu só posso fazer para daqui a 10 meses, porque eu estou em outro projeto antes". E o pessoal: "Não tem problema. Esse projeto é para daqui a 10 meses". Ele falou: "Meu, foi se encaixando tudo e eu resolvi fazer". Aí ele conta que quando ele foi gravar a cena no presídio, ele começou a passar mal, porque era o presídio original onde aconteceu a história, e toda a equipe saiu e ele ficou trancado na cela. Ele começou a passar mal, a ter angústia, e disse que ele parou e rezou pelo Zé do Arigó para que desse forças para ele continuar, para que ele conseguisse fazer a cena. E ele disse que sentiu uma energia assim, ó, que levantou ele, sabe? Ele falou: "Meu Deus, a partir dali eu passei a acreditar que existe uma força superior, que existe essa história de comunicação dos espíritos, que alguma coisa existe". Então, tu vê, mexe, né, com quem está trabalhando. Todos os filmes espíritas, a gente escuta os atores falarem, a gente percebe que mexe na vida deles também. Então, o filme é bem interessante, vale a pena vocês assistirem, tem essas ressalvas aqui que eu fiz, mas é um filme muito bonito, e eu acho super válido esses filmes espíritas, que divulgam a doutrina espírita, né, para todos. Aí, vocês podem estar se questionando, né, e aí, será que ainda existem médiums de cura nessa intensidade? Como é que são as cirurgias espíritas? Como é que funciona? Naquela época, gente, era necessário que as cirurgias espíritas fossem feitas daquela forma, justamente para chamar atenção sobre as cirurgias, para chamar atenção sobre o espiritismo, porque se ela fosse só no passe, como tem aqui na foto, não teria tanta divulgação, não teria a NASA vindo para cá para estudar o médium, não teria todo esse repertório que teve. Então, era necessário, naquele momento, que as curas fossem feitas daquela forma. Hoje em dia, é muito difícil a gente ver as curas dessa maneira. Nós temos as cirurgias espíritas pela imposição de mãos, pelo passe, à distância, tem centros espíritas que fazem um trabalho à distância super legal, mas é um trabalho, assim, ó, que a Federação Espírita, ela não homologa essa prática, digamos, não tem um roteiro, inclusive os centros espíritas que fazem, por não existir essa homologação da Federação Espírita, eles não são vinculados à federação. Eles fazem conforme o mentor da casa encaminha, a equipe espiritual vai encaminhando para que a coisa seja conduzida. Mas elas existem ainda, né? São super válidas, e o que a gente gosta, o que eu gosto de ressaltar é o seguinte: apesar de você fazer a cirurgia espírita, jamais abandone os medicamentos que você está usando, certo?
Você pode fazer cirurgia espírita, você pode sentir que está curado, mas vá até o médico. Se ele falar para você, você está curado para a medicação, beleza. Não para por conta própria, porque a medicação é um método que é a medicina e que Deus permitiu que acontecesse para que a gente fosse curado. Então tem que fazer o uso dela se o médico assim determinar, certo? Essa, gente, é a história do Zé do Arigó. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho uma história encantadora, que prende a gente, parece que a gente quer escutar mais, quer saber mais sobre esse assunto. Essa é a história dele, e que fica aqui para nós, que a verdadeira cura é a nossa reforma íntima, né? A melhoria do nosso padrão vibratório, atingindo as energias de luz. E essa história, na verdade, nos faz refletir sobre a nossa própria missão, o quanto ela pode ser edificada e construída no amor e na caridade. Que a gente leve essa história do Zé, essa simplicidade do Zé, essa força de vontade de ajudar os outros para nós, né? Às vezes a gente, claro, a gente não tem uma mediunidade, alguma coisa assim, né, tão expansiva quanto ele, mas a gente também pode, no nosso dia a dia, aos poucos, orar por uma pessoa, ajudar uma pessoa e edificar a nossa história na proporção, né, que a gente precisa. Espero que vocês tenham gostado da história. Uma boa noite a todos. Agradeço o pessoal daí de Catanduvas pelo convite. Boa noite. Lu, muito boa a sua palestra. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um profundo estudioso das manifestações físicas e essa mediunidade que principalmente o Dr. Paulo Frutuoso detalha muito nas obras dele, né? Uhum. E até eu comentei que eu estava ansioso por essa palestra do Zé Arigó, porque eu sempre ouvia falar, mas eu nunca fui atrás de saber quem era, a história dele, enfim. E hoje veio à tona isso aí. Caiu bem justamente no dia que eu trabalho na casa aqui, e foi bem gratificante para mim escutar a história dele aí. Que bom. A responsabilidade que esses médiums têm, né? Ele, por ser um médium medicinal, que até esses conceitos ali foi interessante que você mencionou. O médium de efeito físico, a quantidade, a gama energética que essas pessoas requisitam para fazer esses atendimentos é muito grande. Então, o merecimento deles e a prova deles é muito grande, né? Isso aí. Muito interessante essas pessoas aí. Luciane, você quer nos agraciar com a prece final? Pode ser? Uhum. Pode ficar à vontade, então. Vamos lá. Então, tá bom. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer a nossa oportunidade de estudo, a nossa oportunidade de trabalho, pedir que os espíritos mentores, os nossos e os da casa, nos guiem, para que a gente prossiga com esse trabalho, não desista, tenha força de vontade e inspiração para ajudar todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado, por todo o zelo, ampare as nossas famílias e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Luciane. Obrigada. Até a próxima, então. Até a próxima. Um abração. Abração. Fique com Deus. Vocês também. Tchau, tchau.